Graça e paz, querida, graça e paz, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula totalmente gratuita para você, um presente de Deus para a tua vida, tá bom? Então receba com muito carinho e com muita gratidão, tá bom? É um presente da parte do Senhor para a tua vida, que você seja muito abençoado, que você através dessa masterclass você possa abençoar outras vidas. Amém? Glórias, aleluia. Eu quero que você feche teus olhos. Amém. Vai se conectando com o Senhor. Glórias, aleluia. Se conecte com o Pai. Porque eu quero que você ore juntamente comigo, tá bom? Então, ore ao Senhor antes de começarmos, né? Essa segunda etapa da Masterclass, totalmente gratuita, totalmente um presente para você, só você tem acesso, as minhas mentoradas, né? Então, é para você com muito carinho e dedicação, amém? Separe esse tempo para você, é o seu momento, tá bom? Não é só um vídeo, mas é uma aula. E o valor dessa aula é muito caro, é o seu tempo, tá bom? Então, quero que juntamente comigo, você ore, amém? Quero que juntamente comigo você ore, amém? Glórias, aleluias. Feche teus olhos, eu tampo a câmera para que você não se distraia, amém? Glórias, aleluias. Pai querido e Pai amado, a cada filha tua neste momento que está aqui conosco, Senhor. Senhor, abre o entendimento, abre a mente. Senhor, acampa os seus anjos e os seus arcanjos na vida de cada uma aqui presente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Alcança, Senhor, com a tua graça, com a tua proteção. Alcança com a tua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que neste momento, Senhor, que elas possam entender qual é o chamado que o Senhor tem para a vida de cada uma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que elas possam, Senhor, ser usadas por Ti, Pai. Que elas possam, Pai, ser guerreiras Tuas, soldadas preparadas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido e Pai amado. Eu entrego, Senhor, a cada uma dessas vidas, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Tu és poderoso, Tu és grandioso. Eu entrego, Jesus, nas Tuas mãos, Pai, a vida de cada filha Tua aqui. Abençoa, Senhor, nos livra de todo mal, de toda seta, de tudo aquilo que não provém de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que você possa estar na presença do Senhor, que você possa entender qual é o propósito dele para a tua vida. Amém, querida? Em nome do Senhor Jesus, que você possa fazer a diferença, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, repita comigo. Glória, glória e glória. Então vamos começar esta segunda parte da Masterclass coloque aí o capacete da salvação, a couraça da justiça, repita aí comigo, a verdade, reveste-nos, cinge os lombos da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, a espada do Espírito, amém, querida? A espada do Espírito, calçando os pés na preparação do Evangelho, a levar as boas novas, e que possamos perseverar em oração, em nome de Jesus. Já estamos revestidas
com a armadura de Deus, amém? Então, podemos continuar com muita força, com muita presença do Senhor, nossa segunda parte da Masterclass. Amém? Que o Espírito Santo esteja conosco, em nome de Jesus. Amém? E aí eu quero falar um pouco mais para você sobre os demônios. Caneta e papel na mão. Concentra aqui comigo, tá bom? Que nenhum barulho, que nada venha tirar ou te dispersar. Que nada venha levar você para outro lugar, tá bom? Em nome de Jesus. Apesar de Satanás ter sido um querubim ungido, muitos anjos, inclusive os arcanjos, os que se tornaram demônios. Dessa forma, teria sido desencarnado. Estes seres necessitam de corpos para poderem se manifestar nesse mundo. Eu vou dar para vocês agora algumas características gerais sobre tais seres espirituais que eu quero que vocês anotem aí, tá bom? Já começamos com tudo, é forte. São seres inteligentes, eis que gritam, que temo-nos contigo, ó Filho de Deus, viste aqui atormentar-nos antes de tempo. Então os demônios, eles rogavam-se, né? E manda-nos para manada dos porcos. Então, as características gerais de seres espirituais, que são seres inteligentes. Anota aí, Mateus, capítulo 8, versículo 29 a 31. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ele possa estar aí no teu ambiente. Aleluias, que o Espírito Santo de Deus possa tirar toda e qualquer coisa que venha te tirar desta aula, dessa masterclass, da presença de Cristo na tua vida, amém? Em nome de Jesus. Eles também são seres espirituais, tá? Lucas 9, 38, do 39 ao 42 diz: Eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em voz alta: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente grita e o tira por terra. Convulsionou até espumar e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu esse espírito imundo, curou o menino e em seguida entregou ao Pai. Então, gente, Satanás, né? Ele tem algumas características, né? Então eu citei aqui a característica número 1, que eles são seres inteligentes, a característica número 2, que são seres espirituais, e agora eu vou falar para vocês da 3. São espíritos destituídos de seus corpos. Mateus 12, 43 a 44. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra, por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Nota, os anjos de Deus, eles têm corpos espirituais,
Porém, os demônios foram destituídos de seus corpos. E por isso precisam de um corpo para habitar, de forma que toque, enxergue e sinta, e assim por diante, tá? Repetindo, apesar de Satanás ter sido um querubim ungido com a rebelião, ele levou consigo muitos anjos, e exclusive ele levou os arcanjos. Anote aí, tá? Anotem. Os quais se tornaram demônios. Desta forma, teria sido desencarnados. E estes seres, eles necessitam de corpos para poder se manifestar nesse mundo, tá? Eles precisam de corpos para se manifestarem neste mundo, tá? Para se materialização. Eles precisam, para que eles venham se materializar, eles precisam de corpos, tá? E aqui eu citei para vocês algumas características gerais sobre estes seres espirituais, tá bom? Eu citei aqui 3, tá bom? A quarta é que eles são muitos em número. Marcos 5:9. Qual é o teu nome? Respondeu ele. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Os demônios são de tal modo numerosos e organizados que criaram uma rede de hierarquia e divisões, capaz de tornar Satanás praticamente ubíquo no meio deles. Eles reconhecem o poder e a autoridade de Cristo. Marcos 5:6. Sentiram medos de Jesus e imploraram para que ele não atormentassem, tá? E habitam em territórios estipulados, ok? Observe que a Bíblia diz que quando um demônio é expulso, ele fica fora do corpo e vai para lugares áridos. Não encontrando aonde habitar, volta com 7 mais forte para lutar pelo corpo que o pertencia. Quando os demônios clamam para serem jogados para os porcos, percebendo 2 verdades importantes. Anotem, tá? A primeira verdade. Os demônios precisam de corpos para habitar, pois são espíritos sem corpos. E a segunda verdade, é possível um espírito imundo possuir um animal vivo? Marcos 5:12. Ok? Então, é muito importante esse vídeo. Por quê? Porque fala de tricotomia. Eu tô vendo isso lá nas minhas aulas de terapia sobre a tricotomia, tá? Que você entende como que o corpo, né, funciona. Entende? Tá? Então, a hierarquia espiritual dos demônios, Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mundo, nas regiões celestiais, tá? Então, com o resultado do seu pecado, Satanás foi banido do céu e foi destinado ao abismo. Quando Satanás pecou, ele não pecou sozinho, mas os anjos foram seduzidos por Satanás, tá bom? A presente posição de Satanás. Ele tem um reino de demônios, ele tem o controle geral, controle político, controle eclesiástico e controle espiritual, tá? E isso tudo você vai encontrar, anotem aí, Mateus 12:24, 5:19, Mateus 12:24, 1 João 5:19, João 12:31, 2 Coríntios 4:4 e Mateus 13:38. Quero que vocês anotem aí para uma reflexão e para que vocês se aprofundem, né, mais sobre este assunto, ok?
é muito importante e é muito forte sobre as legiões demoníacas, sobre os principados infernais, né? E sobre tudo aquilo que envolve o nosso inimigo. Porque, como eu falei na primeira aula, nós temos que entender e saber quem é os nossos inimigos. Ok? No grego, potestade significa autoridade, poder, no sentido de autoridade delegada. São governantes subordinados aos príncipes. Anote aí. Por isso também são chamados subpríncipe e agem respectivamente em cada principado, em cada território a que pertence. Em determinados casos, tais poderes de principados diferentes se unem para agir em uma tarefa específica. Dominadores deste mundo tenebroso, que são os príncipes das trevas desses séculos, são demônios de baixa grandeza, tá? Os demônios de baixas grandezas são as conhecidas entidades são as famosas conhecidas entidades. Anotem aí, entidades, que na Umbanda são conhecidas por diversos nomes, como Zé Pilintra, Inxu, Caveira, Pombagira, Preto Velho e etc. São demônios destinados a possessões, aonde entram na vida das pessoas e destrói tudo. Além disso, tais demônios são responsáveis pelo surgimento movidos espirituais malignos, tais como astrologia, que é espírito de adivinhação, movimento da nova era, demônios que afetam a mente humana, anjos da morte, que são os espíritos suicida, idolatrias, tá bom? E tudo isso são os demônios de baixa grandeza, né? Que são as entidades, ok? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, tá? A palavra governante mundial não é porque eles estão no comando geral, mas porque seus atos influenciam diretamente o destino da humanidade, ok? Os atos, eles influenciam, ok? A nossa luta não é carnal. O homem carnal, ele não tem como lutar, né? Existe uma hierarquia espiritual, existe uma armadura espiritual para a batalha espiritual, ok? Eu quero falar exclusivamente sobre a hierarquia espiritual, que no versículo 12 o apóstolo fala de potestades, principados e dominadores e forças. Eu quero que você entenda uma coisa. Anote aí, amiga. Satanás, ele não é onipresente, tá? Anote aí, Satanás, ele não é onipresente, tá? Por não ser onipresente, ele mais uma vez se torna pequeno diante de Deus. E em um dos congressos de batalha espirituais ministrado alguns tempos atrás, o homem chegou na porta da igreja e disse: "Eu sou Lúcifer e vim com muitos demônios." Mais uma vez confirmei o que a Bíblia diz: Satanás é o pai da mentira. É mentiroso. E a mentira é o quê? O príncipe desse mundo. Em primeiro lugar, Satanás não possui pessoas. Anotem aí. Ele é um demônio muito poderoso e certamente o ser humano seria frágil para tal possessão, ok? Em segundo lugar, eu não creio que Satanás iria deixar, né, o seu posto, né? Entenda comigo. Após ordenar a libertação, o homem foi liberto e percebemos que não eram poucos, né, demônios que estavam
com ele, que o possuíam naquele momento, naquele exato momento, não eram poucos, entende? Satanás, por ele não ser onipresente, ele criou uma inteligente rede de atuação, colocando demônios espalhados por localidade. Anote aí. E esses demônios espalhados por localidades, né? Eles têm o quê? Funções diferentes, e essas são as classificações demoníacas. Tá? A Bíblia nos traz um bom exemplo de batalha espiritual a nível principado, tá? Diz assim: enquanto Daniel orava por uma resposta do Senhor, o mundo espiritual estava em guerra. O príncipe da Pérsia lutava com o anjo Miguel para impedir a resposta do homem de Deus. E não é sempre principado de alto escalão que se ocupam para impedir as nossas orações. No caso de Daniel, ele orava, intercedia por uma nação inteira. Por isso, envolveu os principados. Então, aqui nós vimos sobre os principados infernais, né? Porque Satanás ele é inteligente, né? Ele age de forma inteligente, né? Por localidade, por funções diferenciadas, entende? Essa parte que fala sobre as potestades infernais é uma parte muito completa e complexa, entende? É muito forte, gente, é muito forte. É muito forte. Então, os demônios, né? Eles são inteligentes, ok? Até aí tudo certo? Alguma dúvida? Podem anotarem e me mandarem, tá bom? Caso tenha alguma dúvida dessa primeira parte, ok? O rei Josafá orou ao Senhor porque o povo de Israel estava sendo atacado pelos seus inimigos. Josafá se sentiu pequeno diante de quem, gente? Diante dos inimigos, ok? E buscou orientação de Deus através de oração. É um grande negócio buscar orientação de Deus quando nos deparamos em qualquer tipo de batalha. Ao orar ao Senhor, eu creio que Jeosafá e seu povo imaginavam que Deus lhe daria uma estratégia de guerra ou mandaria miríades de anjos para defendê-lo, mas o Senhor somente disse: nesta batalha você não terá que lutar, esta guerra é minha. Logo depois, Deus orienta que eles vão de encontro ao inimigo, e neste momento, não sei qual foi a reação de Josafá, mas eu pessoalmente ficaria confusa, porque teria que ir em direção ao meu inimigo. E se Deus disse que não haveria lutar? Os planos de Deus são bem diferentes dos nossos pensamentos. Confere? Se você quer ser bem-sucedido em batalha espiritual, o que você precisa fazer? Confiar no Senhor. Josafá começou a adorar a Deus junto com o povo, dizendo: Deus é bom e a sua misericórdia é eterna. Imagino que a letra da música cantada pelos adoradores foi semelhante ao Salmo 136. Amém? Junto comigo aqui. Enquanto o povo adorava a Deus, o Senhor derrotou os inimigos. Entendeu aqui um segredo, gente? Anote aí. Ó, atenção aqui, pega a visão. Enquanto o povo adorava a Deus, o que aconteceu? Deus derrotou os seus inimigos.
eu estou liberando uma chave para você nessa aula, tá? Uma chave aqui, hein? Em muitas experiências de libertação e batalha espiritual, nosso ministério, demônios foram retirados apenas enquanto que adorávamos ao Senhor. O inimigo, ele não suporta ficar em um ambiente de adoração. Por quê? Porque o louvor atrai a presença de Deus. Anote aí. O louvor atrai a presença de Deus. E faz o quê? Afugenta os demônios. Se você sentir uma opressão maligna, o que você tem que fazer? Adore ao Senhor. Se você se aborrecer por algum tipo de motivo, o que você tem que fazer? Louve a Deus. Se você está passando por algum tipo de luta, o que você precisa fazer? Cantar hinos espirituais, cantar louvores. Gente, isso é muito importante, essas chaves que eu estou liberando para a tua vida, tá? É chaves muito importantes que eu estou liberando para você. Aqui comigo. Se você está passando pela prova, você tem que fazer o quê? Dar glórias e louvores a Deus. Entendeu? Pegou a visão? Anotou aí? Anotou aí, querida? Se não anotou, anote. Anote, porque é muito importante isso que eu estou ensinando para você. Ok? Sentiu opressão maligna? Adore ao Senhor. Se aborreceu por algum motivo? Louve a Deus. Está passando por lutas? Cante hinos espirituais. Está passando uma prova? Glórias a Deus. Louve a Deus, ok? A armadura de Deus. Agora eu quero falar um pouquinho desse tópico. A armadura de Deus. Todo soldado precisa estar devidamente armado e preparado, e dentre as suas armas estão alguns acessórios de ataque e de defesa, né, que formam a armadura. Na batalha espiritual, também temos uma armadura espiritual, ok? Que quando bem usada, se torna o quê? Uma ferramenta poderosa. Entendeu? Quando o quê? Quando bem usada, se torna uma ferramenta poderosa. Amém? Glórias, aleluias. Portanto, tomai toda a armadura, ok? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Firme. Estas, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Amém? E vigiando nisto com toda perseverança, súplica por todos os santos. Essa passagem se encontra em Efésios 6, 13 e 18, tá? Que é as armaduras de Deus. Ok? Eu deixo uma observação importante. Quando entramos em uma batalha espiritual, dependendo do nível da batalha, é normal sentirmos o nosso corpo cansado, dolorido e até ficarmos desfalecidos fisicamente. Isso é natural. O corpo humano acaba refletindo o resultado da guerra espiritual que você está enfrentando.
Amém? Amém ou misericórdia até aqui? Depois eu quero que vocês tirem as dúvidas comigo ou façam perguntas, ok? Ok. A palavra de Deus, ela é clara, né? Muito específica e clara. Santifica-se para ver o Senhor. Perdoa-me minhas objetivas palavras, mas eu te digo, se você julgar ter visto a Deus, sentindo a presença de Deus, sem ter uma vida de santidade, desculpa-me, mas não foi Deus que você viu. Se você diz que você sente a presença do Senhor, mas se você não tem uma vida de santidade, então não é um Deus que você tem tido experiência, não é com Deus. Por quê, gente? Agora é muito importante essa parte. É necessário ter uma vida separada, diferente do mundo, para que Deus possa estar com você, ok? Existe uma diferença entre a presença de Deus e a glória de Deus. Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente, porém não é em todos os lugares que ele escolhe manifestar a sua glória. Procure ter o quê? Procure ter uma vida santificada, arrependida, uma vida de coração quebrantado na presença de Deus. A um coração quebrantado e contrido não desprezará, ó Deus. Salmo 51, 17. Tá bom? Qual que é a importância do jejum na batalha espiritual? Um dos segredos mais subjugados pelos cristãos com relação ao sobrenatural de Deus é o jejum. O jejum é um alimento para o espírito humano. Quando a carne se abstém de alimentos e o homem interior se volta para Deus, nós nos tornamos aptos a ouvir a voz do Espírito Santo e entender o propósito espiritual para as coisas. Antes de Jesus iniciar seu ministério de mestre, anunciando as boas novas e também realizando milagre, ele foi o quê? Ele foi batizado e logo após conduzido ao deserto em jejum. Amém? Ok? Batalha espiritual que os discípulos não eram capazes de vencer, Jesus, ele vencia. Não se esqueça que Jesus Cristo se despiu de sua glória. O poder que ele usou para realizar curas e libertação foi mediante ao Espírito Santo que estava sobre ele. Este mesmo poder foi delegado a você. Então, santifica-se, tenha uma vida santificada, pratique o jejum, a oração, para que assim você possa ter os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele jejuava constantemente, né? E após o batismo, ele jejuou quantos dias, querida? Ele jejuou 40 dias, né? E foi desta forma, em jejum, que ele venceu o diabo, né? Enquanto ele teve o seu ministério, né, aqui na terra, ok? Há níveis de batalha em oração que só conseguimos ter resultados através do jejum. Então, quero que você anote aí. O jejum é uma arma poderosa. O jejum é uma arma poderosa, ok? O jejum é uma arma poderosa, tá? Ela nos fortalece o teu espírito nas regiões celestiais, tá bom? Através do jejum você alcança a sensibilidade espiritual, aonde os olhos são abertos para o sobrenatural e passa a produzir resultado eficaz nas lutas diárias da vida, tá? Outra arma poderosíssima em batalha espiritual é o louvor e a adoração, ok? E uma outra que é muito forte e poderosa é o nome de Jesus, ok?
ok? O nome de Jesus, ok? A importância da santificação também, ok? E aí sim nós podemos contar com a hierarquia, né? Nós podemos contar com os anjos, ok? Né? Nota que não se deve dirigir a voz a anjo. Deus trata diretamente com eles, portanto, muitas vezes é possível que o Senhor revele os anjos que separou para apoiar, né, você em uma batalha espiritual. Há uma hierarquia. A Bíblia dá a entender que os anjos de Deus se acham organizados de forma hierárquica, isto é, em uma forma graduação de autoridade, né? Primeiro vem o que, gente? Se vocês querem saber mais, né? Aí é só vocês fazerem, né? O terceiro nível de batalha espiritual, né? Que daí eu vou falar mais sobre os arcanjos, serafins, os querubins, que são anjos que podem estar ali te ajudando, né? Que exercem, né, uma ajuda na presença de Deus, ok? Então, é bem complexo, né? Porque os anjos, eles executam a vontade de Deus, né? Eles executam funções, né? Eles executam, né, a vontade de Deus, eles cuidam e protegem, né, os fiéis. Os anjos do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, ok? Por quê? Porque Elias, em momento de luta, ele foi servido e motivado pelo um anjo do Senhor. Então, quando você tem um anjo ou um arcanjo, né, você está também protegida, ok? Glórias, aleluias ou misericórdia, hein? Qualquer dúvida, coloca aí para mim, que eu vou estar te respondendo privado, ok? Ok. E daí nós temos diversos nomes aplicados aos anjos, né? Aqui nós temos alguns nomes, não é verdade? E aí também, aqui também eu falo um pouco sobre palavras de maldição. Amém? Glórias, aleluias ou misericórdia? Tá conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Anote, tá? Anote aí. Palavras de maldição. Diabos que te carreguem. Miserável, maldito seja, macacos me mordam. Quero morrer e desisto. Então, tem algumas palavrinhas que denominadas palavras de maldição. Quando Eliseu amaldiçoou os rapazes, em nome do Senhor, o Senhor autorizou que o inimigo fizesse sua obra maligna na vida dos rapazinhos. Duas ursas, possivelmente possuídas por essas categorias de demônios, saíram do meio do mato e despedaçaram uma boa parte dos rapazes, ok? E aí tem os demônios disfarçados, né? Que são os enganadores, né? Os incrédulos, que não conhecem a palavra de Deus, né? São alvos fáceis para esses tipos de demônios. Os maiores principais disfarces conhecidos são OVNIs, né? Que muitas pessoas passam a crer em ETs. Santos, que geralmente são fanáticos religiosos, né? Que não conhecem as escrituras. Espíritos de mortos, né? E conheço espíritos que tinham tudo para crer no evangelho, mas não largam suas religião, pois temem decepcionar seus parentes, apesar de, né, deles estarem mortos. E algum tipo de brinquedos infantis também, que eu conheço várias crianças que têm bonecos prediletos. Ao perguntar às crianças por que elas gostam de tanto tais brinquedos, elas dizem: ele é meu amigo, seu nome é fulano, né? Então, envolve tudo uma porção de coisas de demônios disfarçados, ok? Então, você precisa conhecer a sua força, tá? Você precisa identificar os demônios, né? E você precisa estar preparada e preparado, ok? Glórias, aleluias. Ok? E os demônios também, eles usam nomes, ok?
Tem o Leviatã, Beliel, Azazel, Baal e Asteroide, tá bom? A Bíblia identifica dezenas de demônios pelo nome, ok? Por isso que quando você vai fazer uma libertação, você tem que identificar e falar pelo nome para que ele saia em nome de Jesus, ok? Isso é forte, mas é verídico, tá? Isso é forte, mas é muito verídico, ok? Então, é bem completa, tá? Nomes das legiões, né? Que tem o Exu, Ogum, Oxis, Obaluaê, Xangô, Ogum, Iaçã, Lemanjá e Oxalá, ok? Então, tem vários tipos de legiões, tá? Aqui eu já falei um pouco sobre os nomes das legiões. Por quê? Porque eu falei para vocês que vocês precisam conhecer os verdadeiros inimigos, né? O inimigo, né? O nosso inimigo, né? A gente precisa conhecer, né? As categorias, né? E não desafiá-lo, né? Acreditar-se que uma legião tenha cerca de 600 demônios. E assim como a legião romana, agora imagine expulsar um por um desses demônios, né? Então, nesse caso, a oração e o jejum, ela precisa fazer parte da vida de um verdadeiro crente, né? O crente que jejua acumula créditos no mundo espirituais e se torna espiritualmente forte para este tipo de batalha. Quando este crente se depara com um possesso por legiões, basta ordenar que os demônios saem, né? Os demônios saem em nome do Senhor Jeová Jiré. Amém? É forte, é bem completa sobre isso. É por isso que é importante, né, a armadura espiritual, capacete da salvação. O motivo da queda de Golias é porque sua cabeça não estava devidamente protegida. Então, a gente precisa proteger a mente das contaminações, tá? Do pecado, né? Por isso que eu sempre, quando eu oro, faço as lives, eu sempre estou colocando o quê? O capacete da salvação, ok? A couraça da justiça, ela protege o coração, anota aí, tá? O pulmão. De onde vêm as emoções, o fôlego, tá? A couraça da justiça, anotem aí. O escudo da fé não é somente fé, mas confiança. A fé é crer que Deus pode fazer, mas a confiança é crer que Deus vai fazer, ok? Desenvolva a sua fé. O cinto da verdade não deixa as mentiras do diabo te afetarem na batalha espiritual. Lembre-se, a verdade liberta, ok? Que é o cinto da verdade, Jó 8:32. Eu estou falando aqui para você sobre a armadura espiritual, ok? A espada do Espírito é a palavra de Deus, é a única arma de ataque da armadura do crente. Em batalha espiritual, devemos manejar bem essa espada, tá bom, querida? O Evangelho da Paz parece contraditório. A paz em meio a uma batalha. Como isso, né? Mas, embora estejamos em luta contra o inferno, devemos levar a todos a paz de Cristo, ok? Por quê, gente? Porque a unção quebra o jugo. E essa ferramenta é muito importante nas mãos de um ministro de libertação. O que é importante? A unção, tá? Mas isso aqui é tema para uma outra live, ok? Aleluia. É forte, mas é verdadeiro, ok? Entende? E como que você faz para reconhecer uma pessoa oprimida? Normalmente, a pessoa oprimida por demônio, pela presença de demônios, ela é muito afetada. A mente da pessoa é afetada, né? Ele possui a mente sem possuí-la, ok? É um passo antes da possessão. É uma consequência do pecado, ok? Nervosismo excessivo, dores constantes na cabeça, insônia, medo, desmaio, epilepsia, vontade de morrer, doenças que os médicos não descobrem.
visões e audições, o coração apertado, entre outros. Tudo isso faz parte da possessão, tá? Oprime a pessoa, ok? A possessão acontece após a opressão, porém, nesse estágio, o demônio possui completamente a vida da pessoa, podendo usar o seu corpo como bem quiser, ok? Por isso que nós temos que ficar bem alertas, ok? E tem várias causas também que atraem a opressão e a possessão, tá? Ok? E muitas das vezes você faz pacto com o demônio sem saber o que está fazendo. Por isso que há conhecimento liberto. Magia negra, bruxaria, umbanda, quibanda, candomblé, espiritismo, ilca, simpatia, votos, a santo e tantas outras coisas que fazem com que você abra em brecha para Satanás, ok? Jogo de azar, práticas espíritas, idolatria, pecados frequentes, imoralidades, álcool, droga, vício, meditação transcendentes, yoga, pecado de rebelião, palavras de maldição, simpatias, jogo de azar, sabe esses joguinhos aí que vocês gostam de jogar? Tá abrindo legalidade, tá? Tá abrindo legalidade para ataques malignos de Satanás, tá bom? É uma forma, né, de abrir legalidade. Depois você não pode reclamar. Porque você tem que levar o quê, gente? Tem que ter uma vida em santidade, né? O verdadeiro cristão, ele tem que desejar estar na presença do Senhor a cada minuto, ok? Glórias, aleluias. É muito forte, mas é verdadeiro, tá? Então, ó, Satanás, ele é chamado de Lúcifer, Satanás, Belial e Leviatã, ok? E daí tem mais alguns outros nomes, né? Nós temos que ficar bem atentas, tá bom? Então, nós vimos um pouquinho aqui, né, nessa segunda aula para terminar, sobre como a pessoa fica quando está sendo oprimida, né? As causas que atraem a opressão, né? Que é a magia negra, a bruxaria, né? Que nós temos que estar sempre com as armaduras espirituais do Senhor Jesus, amém? Vimos sobre um pouco dos arcanjos, né? Arcanjos, serafins, querubins, demônios disfarçados, né? E tantas outras coisas mais, né? O inimigo, ele é bem organizado. Engana-se você achando que não, viu? E aí eu quero, para finalizar, compartilhar aqui com você, ó. Atrás de toda idolatria se esconde um demônio. Pirapora, cidade de São Paulo, cheia de idolatria e cheia de feitiçaria. São Paulo, estado repleto de templos budistas. Brasília, afetada pelo misticismo da nova era. Anote aí. Blumenau, espírito de suicídio, ok? No Rio de Janeiro existe uma grande imagem de braços abertos, cujo nome se chama Cristo Redentor. Estou enganada sobre isso? Não se deve confundir esta imagem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por trás de toda idolatria habita o quê? Um demônio. Esta estátua está em uma posição estratégica com o propósito de amaldiçoar toda a cidade que tem sido marcada pela violência, adultério e prostituição. Anote aí. Os espíritos familiares, visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. Por isso que tem que quebrar toda maldição, toda praga, toda a hereditariedade, né? E assim por diante, ok? Ok? Alguma dúvida? Podem me mandar todas as dúvidas possíveis, tá? Que eu vou estar esclarecendo.
ok? Porque os demônios, eles querem o quê? Querem ser adorados, querem ser invocados, querem ser identificados, né? Ok? Então, você não pode desprezar essa força maligna, porque eles são estrategistas, são inteligentes e eles estão a qualquer custo a te pegar a qualquer momento, para te envergonhar e te levar junto com ele para o inferno. Ok? É forte, mas é verdade. Ok? E aí eu quero que você anote e que você me mande o que mais te chamou a atenção nessa segunda parte, tá bom? O que mais você gostou nessa segunda parte da aula. Você vai anotar uma frase, alguma coisa, deve ter ficado mais interessada. Aí você vai me mandar, ok? E aí eu encerro aqui a nossa segunda aula sobre batalha espiritual, ok? Falamos um pouquinho sobre os demônios, né? E tem muito mais, né? Se a gente for parar para pensar, nós ficamos aqui, né, muitas horas nesse vídeo, amém? Porque nós precisamos entender como esse nosso inimigo quer agir e atuar na nossa vida, tá? Repreendido em nome de Jesus, tá bom? Meninas, quero deixar aqui para vocês que tem uma masterclass, tá? Que ela custa R$70 sobre a unção de Elias. Se você tem sede de conhecimento, tá? Tem aqui para você já todinha preparada, tá? Uma masterclass sobre a unção de Elias. São 2 horas, tá? Online, através do Zoom, tá? Através do Zoom, não. Pode ser que eu faça em videoaula. Unção de Elias, tá bom? Tenho também uma outra masterclass que é cura interior, tá? É diferente dessas aulas, tá? Diferente dessas masterclass. É imersão, na verdade. É uma imersão de cura interior, onde nós vamos tratar em módulos a sua alma, seus sentimentos, suas emoções, tá? Nós vamos tratar um pouquinho sobre algumas curas que precisam estar sendo feitas com você, tá? É bem legal essa imersão, é muito transformador, porque é de 1 a 1, tá? É forte, só que é maravilhoso. Então tem Masterclass, unção de Elias, tem a imersão de cura interior, tá? Que às vezes só basta uma cura interior que faz toda a diferença. E tem também uma masterclass, tá? Sobre cativeiro espirituais, tá? Que é reconhecer os cativeiros espirituais. É muito legal, muito importante isso também, ok? Sobre libertação, em que área, em que sentido você precisa ser liberta, tá? É 1 a 1 isso, tá? Isso tudo não é todo mundo junto, tá bom? É muito importante isso para tua vida, para o teu coração. É acelerar o conhecimento, é acelerar o crescimento na presença do Senhor Jeová Jiré. Amém? É muito forte, é muito lindo. Tem um mapeamento espiritual que eu estou fazendo com algumas meninas também, tá? O mapeamento espiritual, ele tem sido muito transformador, tá? Porque eu dou algumas coisas para você assinar, de algumas coisas que você já fez parte, tá? Aí aqui você fala sobre atitudes e tratamentos que você já fez, sentimentos, atitude, vícios que você já teve. É um mapeamento espiritual da sua vida, tá? Se você já foi católica, já frequentou, algumas práticas que você já praticou, capacidades sobrenaturais que você desenvolveu nas trevas, tá? E isso aqui tá sendo transformador na mentoria, gente. Vocês não têm noção. Tá sendo transformador, tá? Nome de pai, da mãe, avô paterno, estamos fazendo um desligamento de tudo aquilo que nos atrasa e que nos impede de vencer. Chama-se mapeamento espiritual. É muito maravilhoso, tá?
Aqui eu pergunto se você já teve algum tipo de envolvimento com algum tipo de seita, né? Com outras religiões, né? Ou com algum tipo de com algum tipo de entidades, tá? Então tem algumas coisinhas aí. Mapeamento espiritual também eu falo sobre as pombagiras, aonde que elas atuam, sobre caboclos, orixás, sobre espírito da mesa branca, vícios. É um mapeamento sobre traumas, né? Sobre cônjuge, tá? É muito legal, é muito eu falo legal, mas é uma coisa muito transformador. É algo assim que vem para fazer a diferença na sua vida, na sua casa, que é o teu ministério primeiro, é a tua casa, tá? Então, são 3, tá? Que eu tô dispondo para o teu crescimento e a tua mudança de vida. Anotem aí, tá? São 3, tá? 3 imersão online, tá? Individual, tá? Que tem o custo de R$ 70. Então, eu faço o mapeamento espiritual, tem a unção de Elias e temos também cura interior. Se algumas dessas te interessar, tem que agendar, tá bom? Porque eu tenho feito diversas dessas imersão online e tem sido transformador, tá bom? Então, se alguma dessas te interessarem, aí você me procura. Agora, se você falou assim, ó, Ana, eu quero entender mais sobre batalhas espirituais, eu quero conhecer os nomes das pombagiras, da onde elas atuam, como que eu faço uma libertação, eu quero aprofundar, tá? Daí tem a batalha espiritual, tá? Também é tudo o mesmo custo, R$ 70, que é pro ministério, jornada com Deus, tá? Mesmo custo, batalha espiritual, que é o nível 5, tá? Aí tem a imersão de batalha espiritual, onde você vai aprender como expulsar, como identificar um espírito e tantas outras coisas a mais, ok? Glórias, aleluias. Pai querido e Pai amado, muito obrigada, Jesus, porque Tu és poderoso, Tu és grandioso, Tu és misericordioso, Pai. Senhor, obrigada por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias, aleluias. Graça e paz. E me mostre aqui, individual, pelo WhatsApp, ou até mesmo pelos comentários, o que mais você gostou dessa segunda aula, tá bom? Graça e paz. Deus abençoe tua vida.